Arquivos extraterrestres. Se a Força Aérea dos Estados Unidos descobriu alienígenas, ninguém me contou nada e eu quero saber. É possível os militares esconderem do presidente segredos sobre OVNIs? Essas coisas acontecem o tempo todo. Discos voadores e outras coisas, sabe? O que o presidente realmente sabia sobre extraterrestres? Se enfrentássemos uma ameaça alienígena de fora deste mundo. Quantas vezes os Estados Unidos se defenderam de OVNIs? Desde a Segunda Grande Guerra, todos os presidentes lidaram com ameaças à segurança nacional colocadas por objetos voadores não identificados. Descubra as evidências por trás das declarações presidenciais quando abrirmos os arquivos extraterrestres em Os OVNIs e a Casa Branca. Presidente Roosevelt, 1933-1945. Nas primeiras horas da manhã de 25 de fevereiro de 1942, 2 meses após o ataque a Pearl Harbor, tudo estava quieto na Casa Branca e o presidente Franklin Delano Roosevelt dormia. Mas a 5.000 quilômetros dali, a costa oeste dos Estados Unidos estava sendo invadida por um inimigo. Um inimigo voador não identificado. O caos começou com o sinal na tela do radar. Uma sequência de eventos começou com o alarme ou um relato vindo por rádio e o radiooperador acionou o sargento de plantão. Alerta! Isto não é um exercício. Alerta! O sargento de plantão acionou o alarme ou ordenou que fosse acionado. Dali em diante, foi um verdadeiro pandemônio. De início foi um choque, mas as tropas são profissionais e logo depois exerceram suas tarefas e se colocaram em posição. Os operadores acionaram as luzes de busca, os atiradores acionaram suas armas, prontos para combater o inimigo. No chão! No chão! Em minutos, o sul da Califórnia, ainda às escuras, foi riscado por raios de luz e clarões de fogo antiaéreo. Fogo! 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 Atirem! Atirem! No mínimo, sendo conservador, 2.000 tiros foram disparados naquela noite. Um tremendo ruído para uma cidade acostumada à calma. As defesas entraram em ação, mas a confusão reinava e ninguém sabia exatamente que inimigo era esse. Fogo! Fogo! Bem, aquilo foi um mistério e continua sendo até hoje. Alguns veteranos juram que viram aviões naquela noite. Alguns oficiais militares dirão que não havia nada no ar. E há civis que viram aviões naquela noite. Então, isso ainda é um mistério. A conclusão oficial do Exército é de que houve provavelmente aviões na área. Mas não houve confirmação de que fossem americanos ou japoneses ou de quem eram. Por definição, acho que eram OVNIs. Não digo que fossem homenzinhos verdes ou qualquer coisa do tipo, mas sim, creio que podemos dizer que foi um objeto voador não identificado. Por quase 1 hora, a defesa antiaérea bloqueou os céus. Mas quando o dia raiou, ficou claro que a única coisa que os soldados atingiram foi a cidade de Los Angeles. Tudo o que sobe deve descer, e é claro que a área adjacente ficou cheia de cartuchos e de fragmentos. Foi uma chuva de artilharia antiaérea, e houve casos de bombas atingirem o chão e detonarem. Claro, a mídia respondeu como de costume nesses casos para vender mais jornais. As notícias foram exageradas, ou talvez não. Realmente, uma história que circulou sobre o fato dizia que os japoneses tinham submarinos e que lançavam aviões dos submarinos, o que não fazia nenhum sentido. Testemunhas oculares falaram de aviões que pairavam, não que voavam devagar. Há uma fotografia onde uma dessas coisas estava bem iluminada e não lembrava nenhum tipo de avião existente na época. A existência de destroços por toda a cidade foi relatada ao presidente Roosevelt. A tarefa recaiu sobre o general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior americano.
A Carta de Marshall é um dos documentos mais curiosos que saíram sobre o assunto. Ele dá conta de que havia ali cerca de 15 aviões cuja velocidade variava de muito lenta a repentinos 300 km por hora, voando a uma altitude de 3 a 5 mil metros. Nenhuma bomba foi lançada, nenhuma baixa foi registrada e não havia aviões aliados da Marinha ou do Exército no ar naquela noite. Simplesmente não fazia sentido. Se os japoneses tivessem vindo até aqui, teria havido ao menos algum tipo de bombardeio, mas ainda se tivesse sido mais de um avião. Ninguém sabe ao certo como Roosevelt reagiu à resposta de seu chefe militar ao que alguns alegaram ser objetos voadores não identificados. A única coisa que se viu do presidente foi que ele mandou um memorando a Stimson, que era ministro da guerra. O presidente enviou uma ríspida mensagem a Harry Stimson, exigindo saber quem era o responsável pelo sistema de alarme aéreo dos Estados Unidos e se algum oficial não autorizado poderia tê-lo disparado. A resposta de Stimson e sua explicação para um inimigo não identificado ainda são um mistério. Nenhum registro dessa resposta foi encontrado nos arquivos nacionais ou nos arquivos presidenciais de Roosevelt. Não penso que na época eles vissem o caso como fenômeno extraterrestre. Acredito que em 1942 isso não passou de uma curiosidade. O poder do eixo controlará os continentes. Acho que o presidente Roosevelt estava tão ocupado com o esforço de guerra e com sua saúde que OVNIs não constavam de sua lista de preocupações. Presidente Truman, 1945-1953. Em julho de 1947, novas ameaças de guerra e o novo inimigo, a União Soviética. Essa falsa filosofia é o comunismo. Fazem os americanos observar os céus. E alguns dizem ver OVNIs. O presidente Harry Truman foi informado de um possível incidente no Novo México. De repente, o caso Roswell aconteceu, vazou para a imprensa e o assunto se espalhou por todo o país. Vejo Truman como o primeiro presidente a tratar o assunto OVNI publicamente. Truman ficou em foco quando o assunto tomou o país. Truman foi fundamental no tratamento do fenômeno dos OVNIs naquele tempo. Sabemos que os presidentes são no mínimo comunicados verbalmente sobre discos voadores. Ninguém vai ler a respeito nas memórias de Harry Truman e não é algo que será tratado de modo acadêmico pela administração dele. Mas sabemos com certeza que o fato se deu. Como sabemos? Pelo homem que relatou o ocorrido a Truman em suas reuniões, o general Robert Landry, que era coronel da Força Aérea na época. O presidente Truman recompensou Landry, seu piloto pessoal, pelos serviços exemplares ao nomeá-lo assessor da Força Aérea para OVNIs como consultor da CIA. A função dele era apresentar um relatório verbal a cada 3 meses sobre o assunto OVNIs, coisa que ele fez até o fim do mandato do presidente. Eu estimo que aconteceram 18 relatórios. Teria sido maravilhoso poder assistir a algumas dessas conversas. Tudo era verbal. Ninguém queria registros para não acabarem na capa do New York Times. Não havia arquivos. Mas um incidente que dizem ter acontecido na capital do país não poderia ser ignorado. Em 1952 é novamente um ano muito significativo na história dos OVNIs, com uma série de aparições de alta qualidade vistas por militares e civis de todo o país, culminando com OVNIs sobre a capital em sucessivos fins de semana de julho de 1952. Parecia uma invasão. Eles desapareciam, os caças voltavam, eles reapareciam. O governo parecia fora de controle, não conseguia controlar o fenômeno. Foi uma coisa tremenda e os jornais traziam tudo em manchete. Saiu na capa do The New York Times. Truman encarou o assunto de frente. Começou a haver menos hesitação das autoridades públicas em falar de discos voadores. Harry Truman fez isso nos anos 50 durante uma entrevista coletiva. Seus assessores mais próximos falam com o senhor ou o colocam a par do assunto OVNIs?
Sim, nós discutimos isso a cada reunião que temos com os militares, mas eles nunca puderam produzir um relatório concreto sobre o que vem. O senhor tem algo a dizer? Não tenho nada a declarar quanto a esse assunto. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Discos voadores e outras coisas, sabe? Presidente Eisenhower, 1953-1961. Jamais tentaremos aplacar um agressor aceitando uma falsa e perversa troca de honra por segurança. Truman tratava do assunto publicamente, mas nunca teria visto alguma coisa pessoalmente. No entanto, segundo os ufologistas, Dwight Eisenhower viu um OVNI no início dos anos 50. Dizem que ele estava ao largo da costa britânica em 1952 e um objeto de cor azulada apareceu ao lado do navio e ficou ali cerca de 10 minutos. Eisenhower e um almirante que estava a bordo saíram no convés e Eisenhower estava de pijama. Ele parou ali, viu aquela coisa e parece que Eisenhower disse que era melhor examinar essa história, mas não a mencionaria por hora. Ele voltou para dentro e a pessoa que contou a história disse que nunca mais ouviu nada a respeito. Durante o governo Eisenhower, os OVNIs se tornaram parte da cultura popular americana através de filmes e shows de TV. E a Casa Branca recebeu material escrito sobre o assunto. Eisenhower estava no cargo quando o assunto OVNI começou a ficar realmente secreto de modo sistemático. No governo dele, mesmo entre os militares, o assunto OVNI se tornou mais restrito. Mas houve comentários inesperados por parte de pessoas próximas à Casa Branca. Em maio de 1954, em um discurso em Amarillo, Texas, o general Nathan Twining, comandante-geral da Força Aérea de Eisenhower, fez uma declaração surpreendente. Ele disse: "Se eles vêm de Marte e se forem assim tão avançados, acho que não há com que nos preocuparmos." Que todos os poderes saibam que este hemisfério pretende ser o senhor de sua própria casa. Presidente Kennedy, 1961-1963. Em 1963, o presidente John Kennedy navegava nas cercanias de Hyannisport. Dizem que houve um avistamento. Ele estava navegando ao largo de Cape Cod quando desceu um objeto prateado, não se sabe o que, de quase 20 metros de largura. Todos viram o objeto e Kennedy disse, em resumo, que não queria que ninguém contasse essa história. É difícil saber se a história é verdadeira ou não. Podemos acreditar nela ou não. É difícil aferir o conhecimento de John Kennedy sobre OVNIs. Seu governo tragicamente curto deixou poucos registros de OVNIs nos arquivos. Kennedy é um grande mistério no tocante aos OVNIs porque acredita-se que ele recebeu muitas informações sobre o assunto. Ele estava preocupado em evitar uma guerra. O lançamento de qualquer míssil nuclear de Cuba contra qualquer país do hemisfério ocidental. Lembrem-se da crise dos mísseis de Cuba. Produzirá a maior crise que este mundo já enfrentou em toda a história. Ele sabia que os OVNIs poderiam levá-los ou aos russos a começar uma guerra. Mas acho que ele teria sido diplomático o suficiente para impedir que abatêssemos discos voadores, por exemplo. Registros mostram que Robert Kennedy, irmão de John e secretário de Justiça, trocou cartas a respeito de OVNIs com o deputado Gerald Ford e oficiais da Força Aérea. Robert Kennedy se interessava muito por OVNIs. Apareceram inúmeras cartas onde ele os menciona. É bem raro alguém que ocupa um cargo tão alto tratar do assunto por escrito. Muitos pesquisadores acreditam que diferenças políticas podem afetar o acesso a informações e que alguns presidentes americanos não foram informados sobre tudo pelos serviços de inteligência. De acordo com eles, Kennedy foi o primeiro presidente a quem nada foi informado. Ele estava interessado em chegar à Lua antes dos russos, mas não se interessava pelo espaço.
Ele era do tipo mais competitivo, mais do tipo político. Johnson, por outro lado, estava muito interessado no espaço. Presidente Johnson, 1963-1969. Contra tal força, o poder de destruição conjunto de todas as batalhas levadas a cabo pelo homem é como um fogo de artifício lançado contra o sol. Lyndon Baines Johnson já passara pela Casa Branca como vice-presidente de John Kennedy. Em setembro de 1961, ele respondeu a uma carta de um pesquisador de OVNIs falando de uma visita extraterrestre. Johnson respondeu à carta dizendo que melhor do que ir à Força Aérea seria ele ir ao secretário executivo da NASA. Foi estranho ele encaminhá-lo à NASA e não à Força Aérea. E foi estranho o vice-presidente responder à carta. Durante o mandato de Johnson, surgiu a história de que militares haviam investigado a queda de um suposto OVNI perto de Cattsburg, na Pensilvânia. Os eventos da quinta-feira, 9 de dezembro de 1965, são um capítulo importante da história dos OVNIs e a Casa Branca. Houve uma equipe de resgate e sabe-se que a NASA esteve lá e que a Força Aérea esteve lá. O objeto foi removido e fim de caso. A explicação oficial é de que era um meteorito. Na minha investigação, pesquiso os principais casos de OVNIs. Vou aos registros da Casa Branca e vejo quem estava lá, onde estava o presidente e o secretário de Defesa. Então, fui aos arquivos de Johnson e procurei onde o presidente estava, e ele estava em seu rancho de Austin, Texas. Na manhã seguinte, as pessoas certas pareciam estar lá. Por exemplo, James Webb, o chefe da NASA, foi até o rancho do presidente na manhã seguinte. O governador da Pensilvânia estava lá. Todos os chefes do Estado-Maior, a equipe toda. E havia fotografias de todos eles chegando ao rancho. Eles disseram que a reunião com os chefes foi sobre a guerra do Vietnã. Mas embora não se possa provar que o presidente viu fotos do objeto ou do que quer que seja, houve evidências circunstanciais de que algo aconteceu em torno do presidente na manhã seguinte à queda. Presidente Nixon, 1969-1974. O interesse de Richard Nixon por OVNIs é mais difícil de avaliar. Falei com pessoas que disseram ter conversado sobre OVNIs com Nixon. Ele se mostrou interessado. Dizem que ele tinha uma coleção de livros sobre OVNIs, mas eu nunca comprovei. Muitos pesquisadores creem que Nixon recebeu muitas informações que gostaria de ter tornado públicas. Há boas indicações de que ele planejou revelar dados sobre OVNIs passados, presentes e futuros em um livro de Robert Emenegger e em um programa de televisão sobre esse assunto. Falei com Emenegger e o Partido Republicano pediu que ele produzisse um programa usando só pessoas do governo, porque a ideia era liberar dados. Bob Emenegger era executivo de propaganda e produtor de televisão e, por acaso, conhecia um homem muito importante na Casa Branca. Eu conhecia Bob Haldeman de uma república na faculdade. Depois ele se tornou chefe do Estado-Maior de Nixon. Em meados dos anos 70, Emenegger pesquisou histórias militares para sua produção nos arquivos da base aérea de Norton. Paul Charton nos chamou e disse: o que vocês diriam se afirmássemos que uma nave alienígena aterrissou na base aérea de Holloman e que isso foi filmado por nossos funcionários, nosso pessoal temporário? E que o filme foi mandado aqui para Norton, onde se mandam todos os filmes. Achei aquela conversa estranha. Sabe, OVNIs e essas coisas. E ele disse: se vocês se interessam, verifiquem no Pentágono. Mas disfarcem isso em outras consultas, porque falar de OVNIs levanta suspeitas. George Weinbrenner era comandante de tecnologia estrangeira e tinha um bunker particular em Wright-Patterson. Eu desci pelo corredor, havia muitas câmeras de vigilância. Fui até a mesa dele e disse que queria perguntar a ele do pouso da nave alienígena na base aérea de Holloman. Eu esperava que ele dissesse surpreso: o quê?
Mas não, ele se levantou, pegou um livro e o deu para mim. Abri o livro e li ao meu amigo coronel George Weinbrenner, assinado Dr. Allen Hynek. E o livro era sobre OVNIs. Hynek era o assessor científico da Força Aérea na época para OVNIs. Menegger contatou seu amigo e secretário de Estado de Nixon, Bob Haldeman. Ele estava na Casa Branca e perguntei se ele sabia da aterrissagem de um OVNI na base aérea de Holloman. E ele disse que sim, que tinha ouvido falar, mas que não sabia. E se o presidente sabia, ele não fazia ideia. Menegger nunca conseguiu o filme de Holloman sobre o programa que foi ao ar em 1974, mas a experiência deu aos pesquisadores uma ideia do que presidentes americanos podiam saber sobre OVNIs. Um amigo que me ajudava falou com 2 ex-presidentes. Ambos confirmaram ter visto o filme da base aérea de Holloman. Presidente Ford, 1974-1977. O Congresso deveria investigar a enxurrada de registros de visões de OVNIs no sul do Michigan e em outras partes do país. Gerald Ford mostrou interesse pelo assunto OVNIs como deputado por causa dos avistamentos em sua base eleitoral nos anos 60. O que muita gente não percebe é que a função básica de um deputado é servir seus eleitores. Então, Gerald Ford, a serviço dos eleitores, achou que aquilo merecia atenção. Então, Gerald Ford foi falar com as pessoas que queriam respostas e ele fez muitas declarações fortes dizendo que queria uma investigação pelo Congresso. Em 5 de abril de 1966, um comitê do Congresso realizou uma série de audiências públicas sobre o assunto OVNIs. O secretário da Força Aérea, Harold Brown, concluiu: Não estamos escondendo nada. As investigações foram todas públicas e a audiência desta manhã foi pública pela mesma razão. Não se sabe se as audiências influenciaram a opinião de Ford sobre OVNIs depois de eleito presidente, mas muitos pesquisadores acham que ele escolheu assessores que entendiam as possíveis ameaças colocadas por OVNIs. Ele tinha assessores que não eram tão importantes naquele tempo. Havia Dick Cheney e Donald Rumsfeld. Havia George Bush, o pai, como diretor da CIA, e pessoas em quem ele confiava e que confiavam nele. Depois de sair da Casa Branca, Ford respondeu à carta de um ex-oficial da inteligência da Força Aérea que pesquisava OVNIs. Durante minha carreira pública no Congresso como vice-presidente e presidente, várias vezes requisitei informações sobre OVNIs. As autoridades oficiais sempre negaram qualquer alegação. Como presidente, Ford não disse nada sobre o assunto, então podemos pensar que ele perdeu o interesse. Ou, provavelmente, ele achou que não era politicamente prudente discutir o assunto. Presidente Carter, 1977-1981. Embora haja documentos ligando OVNIs à Casa Branca e a informação de que alguns presidentes viram esses objetos, só um presidente admitiu isso de público. Jimmy Carter foi o primeiro presidente a admitir ter visto um OVNI. Carter ficou conhecido como o presidente OVNI porque ele falou claramente de uma visão. Um grupo de ufologistas o contatara por carta pedindo que ele preenchesse um relatório de sua visão. Carter preencheu o relatório e o resto todos sabem. O próprio Carter disse que o incidente aconteceu em outubro de 1969, quando ele estava em Larry falando no Lions Club. Ele foi muito categórico. E outra coisa que eu acho impressionante para o público é o fato de que Carter era do Legislativo Estadual da Geórgia quando viu o OVNI. E ele registrou o fato e falou disso publicamente, e mesmo como governador e depois como presidente, ele continuou a falar. Ele sempre foi muito claro ao dizer que havia visto algo e que não identificou o que viu. Eu não rio de quem diz que viu objetos não identificados nos céus.
Ele sempre disse que se identificava com pessoas que tiveram essa experiência, que nunca riria de quem viu um OVNI, porque ele mesmo tinha visto um. O relatório de Carter conta em detalhes o que ele viu naquela noite. Nunca identifiquei o que vi. Foi uma luz peculiar nos céus que eu nunca tinha visto antes, nem vi depois. Cerca de 20 pessoas também viram. Carter disse que o objeto que viu tinha bordas precisas, era circular e parecia ter luz própria. Estava a cerca de 1000 metros e recuou, veio para frente, depois se foi. Quando se fala de OVNIs, normalmente as pessoas olham para você de modo estranho. E por essa razão, acho que muita gente não queria se expor como Carter, muito menos preencher um relatório. Ele nunca desmentiu o conteúdo de seu relatório. O que sugere que Jimmy Carter, como qualquer homem sincero do governo ou não, deixou um pequeno legado a ser usado por futuros pesquisadores de OVNIs. Isso pode ser considerado um marco, já que prova que o governo sabe mais do que fala a respeito do assunto. E isso inspirou Jimmy a querer publicar um pouco mais dessas informações. Como candidato a presidente, Carter prometeu em campanha liberar toda e qualquer informação sobre OVNIs assim que empossado. Mas eu revelaria as informações sobre essas visões ao público e aos cientistas. Como se poderia fazer Jimmy Carter cumprir a promessa? Assim que assumiu, ele recebeu inúmeras cartas dizendo que agora ele estava em posição de cumprir a promessa. Então, que a cumprisse. Cerca de 9.000 cartas relacionadas a OVNIs chegaram à Casa Branca durante o mandato de Carter. Naturalmente, ele não respondeu a todas pessoalmente. Talvez a nenhuma, mas houve muita gente interessada no cumprimento da promessa de 1976 e outras interessadas em contar suas experiências, nas quais viram algo que gostariam de registrar. Mas alguns pesquisadores sugerem outras razões pelas quais Carter não cumpriu sua promessa de campanha. A CIA interveio e falou com o presidente sobre assuntos importantes de inteligência, e quem falou com Jim Carter sobre esses tópicos foi George Bush pai, diretor da CIA. Jim Carter pediu os arquivos dos OVNIs e George Bush teria dito que o presidente não precisava saber. Era um assunto que só seria revelado se houvesse necessidade, e a curiosidade do presidente não era necessidade. O que dizem que George Bush falou com Carter sobre OVNIs deveriam provar sua alegação. Havia outros assuntos mais importantes para eles conversarem. Apesar disso, o presidente Carter publicou documentos relacionados a OVNIs durante sua administração. Os ufologistas consideram esse um período de ouro. Metade de toda a documentação sobre OVNIs, e são milhares de textos publicados na vigência da Lei de Liberdade de Informação, nos últimos 30 ou 40 anos, foi publicada por Jimmy Carter. Esses documentos liberados vieram de muitas agências e contêm muitas informações sobre visões de OVNIs e a reação dos militares. O acesso a essas informações continua a encorajar pesquisas. Presidente Reagan, 1981-1989. Devemos agir hoje para preservar o amanhã. E que não paire nenhuma dúvida. Nós vamos começar a agir. Relatos dão conta de que Ronald Reagan teve 2 experiências com OVNIs antes de ser presidente. A história da primeira experiência veio a público pelas memórias da atriz Lucille Ball. Ela escreveu que Reagan e sua mulher Nancy chegaram tarde a uma festa em Hollywood. Ela afirmou que quando o Sr. Reagan e Nancy chegaram à festa, estavam muito nervosos e que contaram a todos que tinham visto um OVNI e que tinham visto aquela coisa descendo a costa, que tinham observado tudo. Ronald Reagan se interessava muito pelo tópico OVNIs em particular, tanto que ele disse que durante um voo como governador da Califórnia, teve uma visão aparentemente muito interessante. Supostamente, Reagan viu uma luz branca fazendo zigue-zagues perto de sua aeronave. Ele foi à cabine e disse ao piloto que seguisse a luz.
O piloto tinha 30 mil horas de voo, algo incrível. E todos no avião viram aquela coisa. Eles teriam seguido a luz misteriosa por vários minutos até que ela saiu do campo de visão. Seria essa visão a causa das repetidas referências de Reagan a OVNIs durante sua presidência? Em 11 de fevereiro de 1988, em um discurso chamado Notas para a Reunião Anual de Ação Política dos Conservadores, Reagan disse: O inabalável, enraizado e total ceticismo das respostas da capital do país aos OVNIs, esses bizarros discos sempre presentes e brilhantes nos céus, é a chamada sabedoria de Washington. Um discurso presidencial é algo complexo. Há muitos rascunhos. Muitas pessoas revisam cada palavra para ver se cada palavra é exata, números, fatos. O processo é longo e complicado. Cerca de 25 agências devem endossar, o Departamento de Estado, todos têm algo a observar, a retirar. Comecei a analisar os discursos, cada discurso de Reagan que falava de invasão alienígena. Reagan pediu a seus redatores de discursos que mencionassem o OVNI alienígena. Ele acreditava que se fôssemos invadidos por outro planeta, o mundo se uniria. Ele chamava isso de sua fantasia. Uma contundente troca de sugestões ocorreu com o escritor Rand Dawson, que tentava manter a fantasia fora dos discursos do presidente Reagan. A discussão precedeu a fala do presidente à Assembleia Geral da ONU em 1987. Há um memorando que veio do redator de discursos que diz: aqui está seu discurso, leia-o e diga sua opinião. E Reagan notou que o escritor retirara a menção à invasão alienígena. O presidente respondeu com uma exigência manuscrita à margem do memorando. Embaixo escrito de próprio punho, Reagan disse: este discurso tem material antissoviético demais. Seria melhor voltar a incluir minhas fantasias sobre OVNIs. Assim, incitaríamos todos os povos a se unirem contra o ataque de criaturas de outro planeta. Acatando as determinações do presidente, Dawson reescreveu o discurso e durante a 42ª Assembleia Geral da ONU, em setembro de 1987, Reagan disse: Nossas diferenças mundo afora desapareceriam se enfrentássemos uma ameaça alienígena de fora deste mundo. Então eu pergunto, já não há uma força alienígena entre nós? A razão é simples. É mais fácil ver um OVNI do que o plano dele. Presidente George H. Bush, 1989-1993. Pesquisadores insistem que George Herbert Bush é a chave do conhecimento atual sobre OVNIs. George Bush pai, eu acho, é um dos presidentes-chave quando se trata de OVNIs. Ele é importante porque muitos pesquisadores sempre pensaram que ele era a pessoa que sabia das coisas. Ex-diretor da CIA do presidente Ford e vice-presidente de Ronald Reagan por 8 anos, ele estaria envolvido em muitas informações, inclusive sobre OVNIs. Os militares confiavam nele, mas principalmente a comunidade de inteligência. De fato, até deram o nome de George Bush ao edifício sede da CIA. Herbert Walker Bush, quando jovem, havia servido como chefe da CIA. E alguns acham que nesse cargo ele tinha de saber com exatidão tudo o que se passava em termos de OVNIs na agência. Se ele soubesse, mesmo assim, provavelmente não revelaria nada até muitos anos depois de ir embora, como o outro presidente. Muita gente escreveu à agência, aliás, enquanto ele estava lá, com pedidos fundamentados na Lei de Liberdade de Informações, exigindo material de OVNIs em seu poder. Dizem que são mais de 900 páginas. Eles dizem que não cuidam mais do assunto. Mas quantos americanos hoje aceitam, sem questionar, essa colocação? No entanto, poucas evidências ligam o presidente Bush aos OVNIs. Por exemplo, quando escrevi sobre Bush, pedi documentos sobre OVNIs e disseram que só havia um.
Não há documentos públicos que liguem George Bush pai a OVNIs, mas acho que muitos pesquisadores não têm dúvidas de que esse homem sabe muito sobre o assunto. A resposta pode estar nos mais bem guardados documentos do governo, recentemente liberados por vários setores militares. Para muitos pesquisadores, George H. Bush e sua equipe, incluindo Dick Cheney e Donald Rumsfeld, foi quem manteve os arquivos de OVNIs rigidamente restritos aos meios militares e de inteligência. George Bush é um homem que, tudo indica, sabe muito do que está acontecendo no mundo, digamos, secreto, o mundo por trás da presidência, do poder, do dinheiro. Ele é uma pessoa que possui como retaguarda dinheiro de petróleo, os contatos certos. Se você quer perguntar o que está havendo, George Bush saberá. Ele é o homem. Presidente Clinton, 1993-2001. Que eu saiba, uma nave alienígena não caiu em Roswell, Novo México, em 1947. Os arquivos presidenciais de William Jefferson Clinton contêm muitos registros referentes a OVNIs, desde Roswell até contatos imediatos. Eu diria que se os anos de Carter foram de ouro, a era Clinton foi de platina. Clinton gostava demais do assunto. Ele e a mulher disseram que a biblioteca de Little Rock tinha muitas janelas porque eles queriam mostrar que era uma administração aberta. Isso é uma mina de ouro para um pesquisador. Acho que Clinton fez mais do que qualquer outro presidente para liberar documentos secretos. E ele fez mais do que qualquer outro presidente para abrir segredos do governo, que eu saiba. Bill Clinton é outro presidente que tinha interesse declarado publicamente pelo assunto e não tinha medo de falar disso de vez em quando. Ele falava de previdência social. Vi em uma pesquisa que muitos jovens de 20 anos pensam que é mais fácil ver um OVNI do que conseguir sua aposentadoria algum dia. Então, cada vez que falavam de previdência social, o presidente usava essa pequena anedota que ele colocava na conversa. Clinton a usou 8 vezes. Mas muitos pesquisadores creem que a Casa Branca de Clinton era simpática à causa de liberar os arquivos sobre extraterrestres. Talvez o mais impressionante comentário do presidente Clinton sobre OVNIs tenha ocorrido em 30 de novembro de 1995. Quando um discurso presidencial é escrito, nada é colocado ou tirado ao acaso. Isso leva dias, semanas, meses para ficar pronto. Todos têm algo a observar e se algo está em um discurso presidencial, é por alguma razão. Bill Clinton fez um discurso de paz para 80 mil pessoas em Belfast, na Irlanda. Ele se levantou e começou a falar de crianças e leu a carta de um certo Ryan dizendo: Ryan, se você estiver me ouvindo, eis a resposta para a sua pergunta. Se a Força Aérea Americana resgatou corpos de alienígenas, ninguém me informou a respeito. E eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Essa foi a parte que a imprensa americana publicou. Na segunda parte da frase está o que creio ser um desafio, uma provocação para os militares. Ele disse: mas se eles recuperaram corpos de alienígenas, não me contaram nada e eu quero saber. Só que no primeiro relatório de Roswell, emitido pela Força Aérea em 94, 95, não há menção de corpos. Presidente George W. Bush, 2001-2009. Que bom, como vai? É bom vê-lo, senhor. Se for eleito presidente, o senhor vai confiar nas pessoas e contará toda a história dos OVNIs? Tudo? Muita gente acha que é verdade. O senhor dirá o que está havendo? Sim, com certeza. De acordo com alguns pesquisadores, George Walker Bush, o 43º presidente dos Estados Unidos, recompôs o poderoso staff do pai, em parte para garantir a continuação do segredo dos OVNIs. Dois dos grandes, Cheney e Rumsfeld, são pessoas que sempre foram consideradas pelos ufologistas como tendo os contatos certos e que provavelmente sabem das coisas. No que se refere ao presidente Bush,
Não está claro quanto ele sabe do assunto OVNIs. Muitos afirmam que o vice-presidente Dick Cheney é o homem mais informado em relação ao assunto. Em abril de 2001, o pesquisador de OVNIs junto à presidência, Grant Cameron, pôde questionar o vice-presidente Dick Cheney sobre a abertura de informações. Cameron sabia que devia fazer a pergunta certa. Se ele viu um OVNI ou o que acha do assunto, não importa. A questão importante é se foi informado, se alguém já entrou no escritório dele e pediu para ele assinar um documento provando que foi informado. Se mostrarmos que o presidente foi informado, isso provaria que o assunto existe e é importante. Consegui fazer a pergunta a Dick Cheney. Ele estava em um programa de rádio no Diana Ham Show, na capital, e eu fui o primeiro a ligar. Eu disse a ele que minha pergunta era a seguinte: desde a afirmação feita por George Bush em julho último, tem havido rumores na comunidade de ufologistas de que o senhor dá importância a esse assunto. Minha pergunta é, em algum cargo no governo, o senhor alguma vez foi informado de OVNIs? E se foi, quando foi e o que disseram? Se eu tivesse sido informado, seria confidencial e eu não poderia falar. Isso me surpreendeu muito porque, primeiro, ele declarou que o assunto era confidencial e que ele não falaria a respeito, o que significa que o assunto continuará secreto. E segundo, ele declarou também que estava no circuito e que há coisas que são secretas e que são importantes. Há muito se discute a abertura do assunto OVNIs pelo governo, porque ele é relacionado à segurança nacional. O chefe do executivo sabe, ou deveria saber, o que a pesquisa oficial dos OVNIs consegue revelar. A questão é, por que não podemos ter mais informações da Casa Branca? Eu não tenho resposta para isso. Sou obrigado a imaginar que a política da realidade dos OVNIs deve ser um verdadeiro pesadelo para qualquer presidente americano. É como estar um pouco grávida. Não se pode fazer meia abertura, não é possível. Há sempre a ideia de que algum órgão em algum lugar acumula informações. Mas, de novo, deveríamos saber quem faz isso ou haverá um terreno fértil para muitas teorias de conspiração. Acho que todos reconhecem que presidentes vêm e vão. Eles têm vida curta comparadas ao poder estabelecido de Washington e às agências de inteligência que duram para sempre. Então acho que manter o status quo no assunto OVNIs é o modo mais fácil de agir. É realmente uma situação onde as pessoas comuns devem reconhecer que é de seu interesse haver abertura no assunto OVNIs. É para sua sobrevivência e a de um sistema que todos acreditamos ter, que se diz do povo, pelo povo e para o povo. A abertura é um importante meio de conquistar essa sobrevivência, porque isso significaria revelar uma grande parte de nossa história que nos tem sido negada há 60 anos. Isso é muito importante. O que realmente mudou desde que Roosevelt era presidente? Apesar dos avanços da tecnologia e da segurança, objetos voadores não identificados ainda são vistos como ameaça à Casa Branca e ao presidente. Bem, recebemos uma informação esta manhã de que uma aeronave não identificada entrou em área restrita. O pessoal da Casa Branca levou isso muito a sério. Vamos, depressa, vamos! Em 27 de abril de 2005, um radar localizou um objeto voador não identificado sobre a Casa Branca. O alerta de que uma aeronave não identificada violou o espaço aéreo causou um furacão de atividades na Casa Branca. O serviço secreto entrou em ação, atiradores de elite tomaram posição e o local foi esvaziado na hora. O presidente Bush e o vice Cheney foram para seus abrigos subterrâneos. As forças de segurança reagiram à possível ameaça de forma caótica, espantosamente similar à confusão das tropas que se defenderam de um OVNI em 1942. O que desencadeou isso, de acordo com o Departamento de Segurança Nacional, foi apenas uma falha na tela do radar e não uma aeronave.
período de ouro. Metade de toda a documentação sobre OVNIs, e são milhares de textos publicados na vigência da Lei de Liberdade de Informação, nos últimos 30 ou 40 anos, foi publicada por Jimmy Carter. Esses documentos liberados vieram de muitas agências e contêm muitas informações sobre visões de OVNIs e a reação dos militares. O acesso a essas informações continua a encorajar pesquisas. Presidente Reagan, 1981-1989. Devemos agir hoje para preservar o amanhã. E que não paire nenhuma dúvida, nós vamos começar a agir. Relatos dão conta de que Ronald Reagan teve 2 experiências com OVNIs antes de ser presidente. A história da primeira experiência veio a público pelas memórias da atriz Lucille Ball. Ela escreveu que Reagan e sua mulher Nancy chegaram tarde a uma festa em Hollywood. Ela afirmou que quando o Sr. Reagan e Nancy chegaram à festa, estavam muito nervosos e que contaram a todos que tinham visto um OVNI e que tinham visto aquela coisa descendo a costa, que tinham observado tudo. Ronald Reagan se interessava muito pelo tópico OVNIs em particular, tanto que ele disse que durante um voo como governador da Califórnia, teve uma visão aparentemente muito interessante. Supostamente, Reagan viu uma luz branca fazendo zigue-zagues perto de sua aeronave. Ele foi à cabine e disse ao piloto que seguisse a luz. O piloto tinha 30 mil horas de voo, algo incrível. E todos no avião viram aquela coisa. Eles teriam seguido a luz misteriosa por vários minutos até que ela saiu do campo de visão. Seria essa visão a causa das repetidas referências de Reagan a OVNIs durante sua presidência? Em 11 de fevereiro de 1988, em um discurso chamado Notas para a Reunião Anual de Ação Política dos Conservadores, Reagan disse: O inabalável, enraizado e total ceticismo das respostas da capital do país aos OVNIs, esses bizarros discos sempre presentes e brilhantes nos céus, é a chamada sabedoria de Washington. Um discurso presidencial é algo complexo. Há muitos rascunhos. Muitas pessoas revisam cada palavra para ver se cada palavra é exata, números, fatos. O processo é longo e complicado. Cerca de 25 agências devem endossar, o Departamento de Estado, todos têm algo a observar tudo. Ronald Reagan se interessava muito pelo tópico OVNIs em particular, tanto que ele disse que durante um voo como governador da Califórnia, teve uma visão aparentemente muito interessante. Supostamente, Reagan viu uma luz branca fazendo zigue-zagues perto de sua aeronave. Ele foi à cabine e disse ao piloto que seguisse a luz. O piloto tinha 30 mil horas de voo, algo incrível. E todos no avião viram aquela coisa. Eles teriam seguido a luz misteriosa por vários minutos até que ela saiu do campo de visão. Seria essa visão a causa das repetidas referências de Reagan a OVNIs durante sua presidência? Em 11 de fevereiro de 1988, em um discurso chamado Notas para a Reunião Anual de Ação Política dos Conservadores, Reagan disse: O inabalável, enraizado e total ceticismo das respostas da capital do país aos OVNIs, esses bizarros discos sempre presentes e brilhantes nos céus, é a chamada sabedoria de Washington. Um discurso presidencial é algo complexo. Há muitos rascunhos. Muitas pessoas revisam cada palavra para ver se cada palavra é exata, números, fatos. O processo é longo e complicado. Cerca de 25 agências devem endossar, o Departamento de Estado, todos têm algo a observar, a retirar. Comecei a analisar os discursos, cada discurso de Reagan que falava de invasão alienígena. Reagan pediu a seus redatores de discursos que mencionassem o OVNI alienígena. Ele acreditava que se fôssemos invadidos por outro planeta, o mundo se uniria.
Ele chamava isso de sua fantasia. Uma contundente troca de sugestões ocorreu com o escritor Rand Dawson, que tentava manter a fantasia fora dos discursos do presidente Reagan. A discussão precedeu a fala do presidente à Assembleia Geral da ONU em 1987. Há um memorando que veio do redator de discursos que diz: aqui está seu discurso, leia-o e diga sua opinião. E Reagan notou que o escritor retirara a menção à invasão alienígena. O presidente respondeu com uma exigência manuscrita à margem do memorando. Embaixo escrito de próprio punho, Reagan disse: este discurso tem material antissoviético demais. Seria melhor voltar a incluir minhas fantasias sobre OVNIs. Assim, incitaríamos todos os povos a se unirem contra o ataque de criaturas de outro planeta. Acatando as determinações do presidente, Dawson reescreveu o discurso e durante a 42ª Assembleia Geral da ONU, em setembro de 1987, Reagan disse: Nossa, ignorado. – 1952 é novamente um ano muito significativo na história dos OVNIs, com uma série de aparições de alta qualidade vistas por militares e civis de todo o país, culminando com OVNIs sobre a capital em sucessivos fins de semana de julho de 1952. Parecia uma invasão. Eles desapareciam, os caças voltavam, eles reapareciam. O governo parecia fora de controle, não conseguia controlar o fenômeno. Foi uma coisa tremenda e os jornais traziam tudo em manchete. Saiu na capa do The New York Times. Truman encarou o assunto de frente. Começou a haver menos hesitação das autoridades públicas em falar de discos voadores. Harry Truman fez isso nos anos 50 durante uma entrevista coletiva. Seus assessores mais próximos falam com o senhor ou o colocam a par do assunto OVNIs? Sim, nós discutimos isso a cada reunião que temos com os militares, mas eles nunca puderam produzir um relatório concreto sobre o que vem. O senhor tem algo a dizer? Não tenho nada a declarar quanto a esse assunto. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Discos voadores e outras coisas, sabe? Presidente Eisenhower, 1953-1961. Jamais tentaremos aplacar um agressor aceitando uma falsa e perversa troca de honra por segurança. Truman tratava do assunto publicamente, mas nunca teria visto alguma coisa pessoalmente. No entanto, segundo os ufologistas, Dwight Eisenhower viu um OVNI no início dos anos 50. Dizem que ele estava ao largo da costa britânica em 1952 e um objeto de cor azulada apareceu ao lado do navio e ficou ali cerca de 10 minutos. Eisenhower e um almirante que estava a bordo saíram no convés e Eisenhower estava de pijama. Ele parou ali, viu aquela coisa e parece que Eisenhower disse que era melhor examinar essa história, mas não a mencionaria por hora. Ele voltou para dentro e a pessoa que contou a história disse que nunca mais ouviu nada a respeito. Durante o governo Eisenhower, os OVNIs se tornaram parte da cultura popular americana através de filmes e shows de TV, e a Casa Branca recebeu material escrito sobre o assunto. Eisenhower estava no cargo quando o assunto OVNI começou a ficar realmente secreto de modo sistemático. No governo dele, mesmo entre os militares, o assunto OVNI se tornou mais restrito. Guardados documentos do governo recentemente liberados por vários setores militares. Para muitos pesquisadores, George H. Bush e sua equipe, incluindo Dick Cheney e Donald Rumsfeld, foi quem manteve os arquivos de OVNIs rigidamente restritos aos meios militares e de inteligência. George Bush é um homem que, tudo indica, sabe muito do que está acontecendo no mundo, digamos, secreto, o mundo por trás da presidência, do poder, do dinheiro. Ele é uma pessoa que possui como retaguarda dinheiro de petróleo, os contatos certos. E se você quer perguntar o que está havendo, George Bush saberá. Ele é o homem. Presidente Clinton, 1993-2001.
Que eu saiba, uma nave alienígena não caiu em Roswell, Novo México, em 1947. Os arquivos presidenciais de William Jefferson Clinton contêm muitos registros referentes a OVNIs, desde Roswell até contatos imediatos. Eu diria que se os anos de Carter foram de ouro, a era Clinton foi de platina. Clinton gostava demais do assunto. Ele e a mulher disseram que a biblioteca de Little Rock tinha muitas janelas porque eles queriam mostrar que era uma administração aberta. Isso é uma mina de ouro para um pesquisador. Acho que Clinton fez mais do que qualquer outro presidente para liberar documentos secretos. E ele fez mais do que qualquer outro presidente para abrir segredos do governo, que eu saiba. Bill Clinton é outro presidente que tinha interesse declarado publicamente pelo assunto e não tinha medo de falar disso de vez em quando. Ele falava de previdência social. Vi em uma pesquisa que muitos jovens de 20 anos pensam que é mais fácil ver um OVNI do que conseguir sua aposentadoria algum dia. Então, cada vez que falavam de previdência social, o presidente usava essa pequena anedota que ele colocava na conversa. Clinton a usou 8 vezes. Mas muitos pesquisadores creem que a Casa Branca de Clinton era simpática à causa de liberar os arquivos sobre extraterrestres. Talvez o mais impressionante comentário do presidente Clinton sobre OVNIs tenha ocorrido em 30 de novembro de 1995. Quando um discurso presidencial é escrito, nada é colocado ou tirado ao acaso. Isso leva dias, semanas, meses para ficar pronto. Todos têm algo a observar e se algo está em um discurso presidencial, é por alguma razão. Bill Clinton fez um discurso de paz para 80 mil pessoas em Belfast, na Irlanda. Ele se levantou e começou a falar. Dizem que são mais de 900 páginas. Eles dizem que não cuidam mais do assunto. Mas quantos americanos hoje aceitam sem questionar essa colocação? No entanto, poucas evidências ligam o presidente Bush aos OVNIs. Por exemplo, quando escrevi sobre Bush, pedi documentos sobre OVNIs e disseram que só havia um. Não há documentos públicos que liguem George Bush pai a OVNIs, mas acho que muitos pesquisadores não têm dúvidas de que esse homem sabe muito sobre o assunto. A resposta pode estar nos mais bem guardados documentos do governo, recentemente liberados por vários setores militares. Para muitos pesquisadores, George H. Bush e sua equipe, incluindo Dick Cheney e Donald Rumsfeld, foi quem manteve os arquivos de OVNIs rigidamente restritos aos meios militares e de inteligência. George Bush é um homem que, tudo indica, sabe muito do que está acontecendo no mundo, digamos, secreto, o mundo por trás da presidência, do poder, do dinheiro. Ele é uma pessoa que possui como retaguarda dinheiro de petróleo, os contatos certos, e se você quer perguntar o que está havendo, George Bush saberá. Ele é o homem. Presidente Clinton, 1993-2001. Que eu saiba, uma nave alienígena não caiu em Roswell, Novo México, em 1947. Os arquivos presidenciais de William Jefferson Clinton contêm muitos registros referentes a OVNIs, desde Roswell até contatos imediatos. Eu diria que se os anos de Carter foram de ouro, a era Clinton foi de platina. Clinton gostava demais do assunto. Ele e a mulher disseram que a biblioteca de Little Rock tinha muitas janelas porque eles queriam mostrar que era uma administração aberta. Isso é uma mina de ouro para um pesquisador. Acho que Clinton fez mais do que qualquer outro presidente para liberar documentos secretos. E ele fez mais do que qualquer outro presidente para abrir segredos do governo, que eu saiba. Bill Clinton é outro presidente que tinha interesse declarado publicamente pelo assunto e não tinha medo de falar disso de vez em quando. Ele falava de previdência social. Vi em uma pesquisa que muitos jovens de 20 anos pensam que é mais fácil ver um OVNI do que conseguir sua aposentadoria algum dia.
Então, cada vez que falavam de previdência social, o presidente usava essa pequena anedota que ele colocava na conversa. Viu aquela coisa e parece que Eisenhower disse que era melhor examinar essa história, mas não a mencionaria por hora. Ele voltou para dentro e a pessoa que contou a história disse que nunca mais ouviu nada a respeito. Durante o governo Eisenhower, os OVNIs se tornaram parte da cultura popular americana através de filmes e shows de TV. E a Casa Branca recebeu material escrito sobre o assunto. Eisenhower estava no cargo quando o assunto OVNI começou a ficar realmente secreto de modo sistemático. No governo dele, mesmo entre os militares, o assunto OVNI se tornou mais restrito. Mas houve comentários inesperados por parte de pessoas próximas à Casa Branca. Em maio de 1954, em um discurso em Amarillo, Texas, o general Nathan Twining, comandante-geral da Força Aérea de Eisenhower, fez uma declaração surpreendente. Ele disse: "Se eles vêm de Marte e se forem assim tão avançados, acho que não há com que nos preocuparmos." Que todos os poderes saibam que este hemisfério pretende ser o senhor de sua própria casa. Presidente Kennedy, 1961-1963. Em 1963, o presidente John Kennedy navegava nas cercanias de Hyannisport. Dizem que houve um avistamento. Ele estava navegando ao largo de Cape Cod quando desceu um objeto prateado, não se sabe o que, de quase 20 metros de largura. Todos viram o objeto e Kennedy disse, em resumo, que não queria que ninguém contasse essa história. É difícil saber se a história é verdadeira ou não. Podemos acreditar nela ou não. É difícil aferir o conhecimento de John Kennedy sobre OVNIs. Seu governo tragicamente curto deixou poucos registros de OVNIs nos arquivos. Kennedy é um grande mistério no tocante aos OVNIs porque acredita-se que ele recebeu muitas informações sobre o assunto. Ele estava preocupado em evitar uma guerra. O lançamento de qualquer míssil nuclear de Cuba contra qualquer país do hemisfério ocidental. Lembrem-se da crise dos mísseis de Cuba. Produzirá a maior crise que este mundo já enfrentou em toda a história. Ele sabia que os OVNIs poderiam levá-los ou aos russos a começar uma guerra. Mas acho que ele teria sido diplomático o suficiente para impedir que abatêssemos discos voadores, por exemplo. Registros mostram que Robert Kennedy, irmão de John e secretário... Peculiar nos céus que eu nunca tinha visto antes, nem vi depois. Cerca de 20 pessoas também viram. Carter disse que o objeto que viu tinha bordas precisas, era circular e parecia ter luz própria. Estava a cerca de 1000 metros e recuou, veio para frente, depois se foi. Quando se fala de OVNIs, normalmente as pessoas olham para você de modo estranho. E por essa razão, acho que muita gente não queria se expor como Carter, muito menos preencher um relatório. Ele nunca desmentiu o conteúdo de seu relatório. O que sugere que Jimmy Carter, como qualquer homem sincero do governo ou não, deixou um pequeno legado a ser usado por futuros pesquisadores de OVNIs. Isso pode ser considerado um marco, já que prova que o governo sabe mais do que fala a respeito do assunto. E isso inspirou Jimmy a querer publicar um pouco mais dessas informações. Como candidato a presidente, Carter prometeu em campanha liberar toda e qualquer informação sobre OVNIs assim que empossado. Mas eu revelaria as informações sobre essas visões ao público e aos cientistas. Como se poderia fazer Jimmy Carter cumprir a promessa? Assim que assumiu, ele recebeu inúmeras cartas dizendo que agora ele estava em posição de cumprir a promessa. Então, que a cumprisse. Cerca de 9.000 cartas relacionadas a OVNIs chegaram à Casa Branca durante o mandato de Carter. Naturalmente, ele não respondeu a todas pessoalmente.
Talvez a nenhuma, mas houve muita gente interessada no cumprimento da promessa de 1976 e outras interessadas em contar suas experiências, nas quais viram algo que gostariam de registrar. Mas alguns pesquisadores sugerem outras razões pelas quais Carter não cumpriu sua promessa de campanha. A CIA interveio e falou com o presidente sobre assuntos importantes de inteligência, e quem falou com Jim Carter sobre esses tópicos foi George Bush pai, diretor da CIA. Jim Carter pediu os arquivos dos OVNIs e George Bush teria dito que o presidente não precisava saber. Era um assunto que só seria revelado se houvesse necessidade, e a curiosidade do presidente não era necessidade. O que dizem que George Bush falou com Carter sobre OVNIs deveriam provar sua alegação. Havia outros assuntos mais importantes para eles conversarem. Apesar disso, o presidente Carter publicou documentos relacionados a OVNIs durante sua administração. Os ufologistas consideram esse um período de ouro. Metade de toda a documentação sobre OVNIs, e são milhares de textos publicados na vigência da Lei de Liberdade de Informação, os últimos 30 anos. Ele nunca desmentiu o conteúdo de seu relatório, o que sugere que Jimmy Carter, como qualquer homem sincero do governo ou não, deixou um pequeno legado a ser usado por futuros pesquisadores de OVNIs. Isso pode ser considerado um marco, já que prova que o governo sabe mais do que fala a respeito do assunto. E isso inspirou Jimmy a querer publicar um pouco mais dessas informações. Como candidato a presidente, Carter prometeu em campanha liberar toda e qualquer informação sobre OVNIs assim que empossado. Mas eu revelaria as informações sobre essas visões ao público e aos cientistas. Como se poderia fazer Jimmy Carter cumprir a promessa? Assim que assumiu, ele recebeu inúmeras cartas dizendo que agora ele estava em posição de cumprir a promessa. Então, que a cumprisse. Cerca de 9.000 cartas relacionadas a OVNIs chegaram à Casa Branca durante o mandato de Carter. Naturalmente, ele não respondeu a todas pessoalmente. Talvez a nenhuma, mas houve muita gente interessada no cumprimento da promessa de 1976 e outras interessadas em contar suas experiências, nas quais viram algo que gostariam de registrar. Mas alguns pesquisadores sugerem outras razões pelas quais Carter não cumpriu sua promessa de campanha. A CIA interveio e falou com o presidente sobre assuntos importantes de inteligência, e quem falou com Jim Carter sobre esses tópicos foi George Bush pai, diretor da CIA. Jim Carter pediu os arquivos dos OVNIs e George Bush teria dito que o presidente não precisava saber. Era um assunto que só seria revelado se houvesse necessidade, e a curiosidade do presidente não era necessidade. O que dizem que George Bush falou com Carter sobre OVNIs deveriam provar sua alegação. Havia outros assuntos mais importantes para eles conversarem. Apesar disso, o presidente Carter publicou documentos relacionados a OVNIs durante sua administração. Os ufologistas consideram esse um período de ouro. Metade de toda a documentação sobre OVNIs, e são milhares de textos publicados na vigência da Lei de Liberdade de Informação, os últimos 30 ou 40 anos, foi publicada por Jimmy Carter. Esses documentos liberados vieram de muitas agências e contêm muitas informações sobre visões de OVNIs e a reação dos militares. O acesso a essas informações continua a encorajar pesquisas. Presidente Reagan, 1981-1989. O que este hemisfério pretende ser o senhor de sua própria casa. Presidente Kennedy, 1961-1963. Em 1963, o presidente John Kennedy navegava nas cercanias de Hyannisport. Dizem que houve um avistamento. Ele estava navegando ao largo de Cape Cod quando desceu um objeto prateado, não se sabe o que, de quase 20 metros de largura. Todos viram o objeto e Kennedy disse, em resumo, que não queria que ninguém contasse essa história.
É difícil saber se a história é verdadeira ou não. Podemos acreditar nela ou não. É difícil aferir o conhecimento de John Kennedy sobre OVNIs. Seu governo tragicamente curto deixou poucos registros de OVNIs nos arquivos. Kennedy é um grande mistério no tocante aos OVNIs porque acredita-se que ele recebeu muitas informações sobre o assunto. Ele estava preocupado em evitar uma guerra. O lançamento de qualquer míssil nuclear de Cuba contra qualquer país do hemisfério ocidental. Lembrem-se da crise dos mísseis de Cuba. Produzirá a maior crise que este mundo já enfrentou em toda a história. Ele sabia que os OVNIs poderiam levá-los ou aos russos a começar uma guerra. Mas acho que ele teria sido diplomático o suficiente para impedir que abatêssemos discos voadores, por exemplo. Registros mostram que Robert Kennedy, irmão de John e secretário de Justiça, trocou cartas a respeito de OVNIs com o deputado Gerald Ford e oficiais da Força Aérea. Robert Kennedy se interessava muito por OVNIs. Apareceram inúmeras cartas onde ele os menciona. É bem raro alguém que ocupa um cargo tão alto tratar do assunto por escrito. Muitos pesquisadores acreditam que diferenças políticas podem afetar o acesso a informações e que alguns presidentes americanos não foram informados sobre tudo pelos serviços de inteligência. De acordo com eles, Kennedy foi o primeiro presidente a quem nada foi informado. Ele estava interessado em chegar à Lua antes dos russos, mas não se interessava pelo espaço. Ele era do tipo mais competitivo, mais do tipo político. Johnson, por outro lado, estava muito interessado no espaço. Presidente Johnson, 1963-1969. Contra tal força, o poder de destruição conjunto de todas as batalhas levadas a cabo pelo homem é como um fogo de artifício lançado contra o sol. A primeira experiência veio a público pelas memórias da atriz Lucille Ball. Ela escreveu que Reagan e sua mulher Nancy chegaram tarde a uma festa em Hollywood. Ela afirmou que quando o Sr. Reagan e Nancy chegaram à festa, estavam muito nervosos e que contaram a todos que tinham visto um OVNI e que tinham visto aquela coisa descendo a costa, que tinham observado tudo. Ronald Reagan se interessava muito pelo tópico OVNIs em particular, tanto que ele disse que durante um voo como governador da Califórnia, teve uma visão aparentemente muito interessante. Supostamente, Reagan viu uma luz branca fazendo zigue-zagues perto de sua aeronave. Ele foi à cabine e disse ao piloto que seguisse a luz. O piloto tinha 30 mil horas de voo, algo incrível. E todos no avião viram aquela coisa. Eles teriam seguido a luz misteriosa por vários minutos até que ela saiu do campo de visão. Seria essa visão a causa das repetidas referências de Reagan a OVNIs durante sua presidência? Em 11 de fevereiro de 1988, em um discurso chamado Notas para a Reunião Anual de Ação Política dos Conservadores, Reagan disse: O inabalável, enraizado e total ceticismo das respostas da capital do país aos OVNIs, esses bizarros discos sempre presentes e brilhantes nos céus, é a chamada sabedoria de Washington. Um discurso presidencial é algo complexo. Há muitos rascunhos. Muitas pessoas revisam cada palavra para ver se cada palavra é exata, números, fatos. O processo é longo e complicado. Cerca de 25 agências devem endossar, o Departamento de Estado, todos têm algo a observar, a retirar. Comecei a analisar os discursos, cada discurso de Reagan que falava de invasão alienígena. Reagan pediu a seus redatores de discursos que mencionassem o OVNI alienígena. Ele acreditava que se fôssemos invadidos por outro planeta, o mundo se uniria. Ele chamava isso de sua fantasia. Uma contundente troca de sugestões ocorreu com o escritor Rand Dawson, que tentava manter a fantasia fora dos discursos do presidente Reagan. A discussão precedeu a fala do presidente à Assembleia Geral da ONU em 1987.
Há um memorando que veio do redator de discursos que diz: aqui está seu discurso, leia-o e diga sua opinião. E Reagan notou que o escritor retirara a menção à invasão alienígena. O presidente respondeu com uma exigência manuscrita à margem do memorando. Embaixo escrito de próprio punho, Reagan disse: este discurso tem material antissoviético demais.